Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós vamos abordar o tema de equilíbrio químico em correção da nossa prova que ocorreu ali no dia 22, na terça-feira. Então, vamos lá para a correção. A primeira questão, uma questão adaptada do Enem, que diz o seguinte: a hematita, que é o óxido de ferro 3, além de ser utilizada para a obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia. Por quê? Diminui a rapidez da reação? Bom, gente, nós sabemos que se a hematita ela é utilizada como catalisador, ela não pode diminuir a rapidez da reação. Nesse caso, ela acelera a reação, né? Ela aumenta a velocidade de reação. Legal? Próxima, ela diminui a energia de ativação da reação? Verdade, todo catalisador ele tem por finalidade diminuir a energia de ativação, propiciando que a reação ocorra mais rapidamente. Legal? Aumenta a variação da entalpia da reação? Negativo. Gente, um catalisador, vamos lembrar, um catalisador ele tem por finalidade só acelerar uma reação. Ele não muda a energia envolvida, absorvida ou liberada pela reação química. Tá? Isso não muda. Aumenta a quantidade de produtos formados? Também não. Na verdade, o processo só acontece mais rapidamente. A quantidade de produto formado também é a mesma. Legal? A reação só é mais rápida com o uso de catalisador. Beleza? Aumenta o tempo do processamento da reação? Pelo contrário, se a reação é mais rápida, diminui o tempo de reação. Beleza, gente? Então a alternativa certa é somente a B. Ok? Próxima questão, também do Enem, adaptada, que diz o seguinte: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração, né? Ou seja, quando vão para a geladeira. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Beleza. 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Beleza, cortar os alimentos, comum, ok. 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Legal. Então, olha só, essas bactérias produzem enzimas que aceleram as reações. Ok. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas? Ou seja, de acordo com essas 3 informações aí, e somente de acordo com essas 3. Então, muito cuidado, nós sabemos que todas as informações aqui, elas estão relacionadas à rapidez, ou seja, elas podem interferir na rapidez das reações químicas. Temperatura, superfície de contato, concentração e catalisadores. De todas, a única que não foi citada, né, foi a concentração. Por quê? Temperatura, sim, no caso da refrigeração dos alimentos, ok? Superfície de contato, sim, no que se relaciona ao corte dos alimentos. Legal. Concentração, não. Não teve nenhuma informação aí que tratou de concentração, ok? É um fator que pode alterar a rapidez das reações? Sim, mas não com base nas informações dadas no enunciado. Então, muito cuidado com essa pegadinha. E catalisadores, no caso das enzimas produzidas pelas bactérias, certo? Atuam como catalisadores. Beleza. Então, temperatura, superfície de contato e catalisadores são os únicos parâmetros aí que interferem na velocidade ou na rapidez das reações, de acordo com o enunciado. Valeu? Próxima questão, uma questão adaptada do Enem, que diz: o milho verde, recém-colhido, tem um sabor adocicado, já o milho verde comprado na feira, um ou dois dias depois de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amido nas primeiras 24 horas. Para preservar o sabor do milho verde, pode-se usar o seguinte procedimento em 3 etapas. Primeiro, descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos. Segundo, resfriá-las em água corrente. Terceiro, conservá-las na geladeira.
A preservação do sabor original do milho verde, pelo procedimento descrito, pode ser explicada pelo seguinte argumento. Então vamos lá. Qual dessas alternativas, então, explica, né, essa conservação do milho verde? O choque térmico converte as proteínas do milho em amido. Parou aí. Gente, é impossível, a partir das proteínas, formar amido, uma vez que o amido é um polissacarídeo e a proteína é formada por aminoácidos. Então, não tem o mínimo sentido. Essa alternativa podemos eliminar. Próxima. A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos de milho, impedindo a difusão de oxigênio e a oxidação da glicose. Também não faz o mínimo sentido. Aqui, né, uma vez que a oxidação da glicose não é um processo que nem mesmo citado no nosso enunciado. Ok? Então, essa não é uma alternativa que faça sentido. Terceira, as enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento com água quente. Verdade, tá? Verdade, por quê? Existem enzimas aí que convertem o carboidrato, os carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado, né? Convertem esses carboidratos, esses açúcares, em amido, né? Nessas 24 horas, né? Uma vez que são tratados com água quente, essas enzimas, que são na verdade proteínas, são desnaturadas, ou seja, perdem a sua função original pelo aquecimento e os carboidratos não são convertidos em amido. Resultado, o milho continua com seu sabor adocicado. Essa é a nossa alternativa certa. Legal? Por que as próximas estão erradas? Micro-organismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amido. Não, gente. Se eles retiram nutrientes, eles não vão converter uma coisa em outra. Tá certo? O aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução onde ocorreria espontaneamente a transformação desses carboidratos em amido. Também não faz sentido. Tá? O aquecimento não desidrata uma vez que é cozido em água, certo? Seria impossível desidratar. Beleza, gente? Então, próxima questão, também do Enem, que diz: há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorre do fato de estas serem consumidas durante o processo? Não, né, gente? As enzimas, sendo catalisadores, não podem ser utilizadas no processo, né? Elas, na verdade, só permitem uma diminuição da energia de ativação da reação, ou seja, elas não são consumidas, certo? Não é um reagente. Os compostos orgânicos biodegradáveis. Sim, de fato, as enzimas são proteínas, ou seja, são compostos orgânicos e sim são biodegradáveis. Legal, tá aí uma vantagem até mesmo no contexto ambiental. São inespecíficas para os substratos? Não, na verdade, as enzimas são altamente específicas para determinados processos, para determinadas reações orgânicas. Legal? São estáveis em variações de temperatura? Na verdade, não. Como nós já vimos, as enzimas podem sofrer sérias alterações até a desnaturação com variações de temperatura, certo? Então, não são estáveis. Beleza, gente? Substratos nas reações químicas? Não. As enzimas não são substratos, são catalisadores. Substratos são as substâncias que sofrem a reação química. Ok, gente? Então, tá lá, a alternativa certa é a B. Beleza? Próxima questão do vestibular da PUC, que diz: considere uma reação genérica em que os reagentes D e G transformam-se no produto J. A cinética dessa reação pode ser estudada a partir do gráfico a seguir, que representa a entalpia de reagentes e produtos, bem como das espécies intermediárias formadas durante o processo. No gráfico, estão representados os caminhos da reação na presença e na ausência de catalisador. Um aluno, ao analisar esse gráfico, fez algumas afirmações a respeito da reação D mais G produz J. Legal? Tá aí o gráfico, certo? E o caminho da reação em termos de energia. Beleza? Vamos lá. O que nós vemos? Com adição de catalisador e sem adição de catalisador. Então, estão corretas apenas as afirmações.
Primeira, Z representa a variação de entalpia dessa reação. De fato, Z é a diferença entre a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Beleza? Então, essa afirmativa está correta. Y representa a energia de ativação dessa reação na presença de catalisador. Sim, Y é a diferença entre o patamar energético, ou seja, a entalpia dos reagentes, e o maior valor de energia que deve ser alcançado pela reação, ou seja, Y representa a energia de ativação, certo? X mais Z representa a energia de ativação dessa reação na ausência de catalisador. Na verdade, não. A energia de ativação sem catalisador é X, aqui, ó, que é a diferença entre a entalpia dos reagentes e o maior valor de energia que deve ser alcançado pela reação sem catalisador, ou seja, a afirmativa errada. Essa reação corresponde a um processo endotérmico? Não, é um processo exotérmico, uma vez que os reagentes têm uma entalpia maior que os produtos, ou seja, é uma reação exotérmica e não endotérmica. Beleza? Então as únicas afirmativas certas são as duas primeiras. Próxima questão, Universidade Federal Fluminense, adaptada, que diz: considere a reação M mais N produz O, os três no estado gasoso. Observa-se experimentalmente que, dobrando-se a concentração de N, a velocidade de formação de O quadruplica, e dobrando-se a concentração de M, a velocidade da reação não é afetada. A equação da velocidade V dessa reação é como? Vamos lá, vamos estudar as informações. Temos que, em princípio, a lei de velocidade ela é baseada nas concentrações dos reagentes, portanto, N e M, certo? Elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. No entanto, nós vamos utilizar a ideia desses expoentes de acordo com a ordem de reação para cada um deles. E essa ordem é verificada nas informações do texto. Como? Dobrando-se a concentração de N, né? Dobrando-se a concentração de N, a velocidade da reação quadruplica, isso significa que nós temos aí que N é elevado a um expoente 2, ou seja, é de ordem 2 em relação a N. Legal? Então, achamos aí a ordem de reação para N. Enquanto que, dobrando-se a concentração de M, a velocidade da reação não é afetada, né? Isso significa que o expoente de M é zero, porque isso resulta no valor de 1, onde não afeta a velocidade de reação. Conclusão, portanto, é que a velocidade da reação ela depende apenas do reagente N, que tem ordem 2. Legal, gente? Está aí a resposta. Valeu, pessoal, então, pela atenção. As próximas questões da prova, as questões que faltaram, nós vamos corrigir na próxima aula, que é na aula online, né, ao vivo, para não tornar esse vídeo muito comprido. Muito obrigado aí, até a próxima videoaula, que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, até a próxima.